Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estão todos passando bem? Graças a Deus, eu também estou bem. Espero que todos vocês estejam com paz e saúde. Então, pessoal, como já foi dito no vídeo anterior, estou aqui dando continuidade ao meu trabalho. Vou passar para vocês agora, no decorrer desses slides, o ciclo de Carnot, né, que tem uma importância muito grande na área da termodinâmica, principalmente quando se fala na segunda lei da termodinâmica. Tem uma relevância muito grande em relação à segunda lei da termodinâmica. Então, para a gente começar a nossa aula, eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar a câmera para a gente ter uma ilustração melhor da nossa tela aí. Então, pessoal, vamos aqui falar do ciclo de Carnot. Já foi apresentado, meu nome é Vicente Paulo. O ciclo de Carnot. Até 1824, os cientistas da época eles acreditavam que uma máquina térmica poderia atingir um rendimento 100%, ou próximo a esse valor, né? Mas só que, ou seja, toda energia térmica fornecida a uma máquina, ela se transforma integralmente ou quase em trabalho. Mas só que isso não é verdade. Isso coube, então, ao jovem engenheiro francês, né, que tem a foto dele aqui, o Sadi Carnot, ele demonstrar para a gente essa impossibilidade desse rendimento. O que ele fez, então? Ele propôs uma máquina térmica teórica, ideal, e que ela viria a funcionar percorrendo um ciclo particular, né, que leva o seu próprio nome, o ciclo de Carnot. E também, esse dispositivo ele obedeceria a dois postulados que foi proposto pelo próprio Carnot. Lembrando também que esses enunciados foram propostos bem antes da primeira lei da termodinâmica. Os postulados são os seguintes. O primeiro postulado de Carnot, ele diz que nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas podem ter um rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, que operando entre essas mesmas temperaturas. E o seu segundo postulado, ao operar entre duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot ela tem o mesmo rendimento, não levando em conta, ou seja, qualquer que seja o fluido operante. Agora, aqui a gente tem um gráfico da representação do ciclo de Carnot. Caso o fluido operante ele seja um gás perfeito, o ciclo de Carnot ele será composto de duas transformações isotérmicas, que seriam essas duas aqui, e duas adiabáticas, de modo intercaladas. A gente vê aqui nessa próxima figura o ciclo de Carnot para gases perfeitos, limitados por duas isotermas e duas adiabáticas. Vamos observar o seguinte aqui. Vamos entender um pouquinho melhor esse gráfico aqui. Na expansão isotérmica dA, o sistema ele realiza trabalho utilizando o calor QA, né, quantidade de calor QA, retirado da fonte quente. Na expansão adiabática AB, o sistema não troca calor, realizando o trabalho com a diminuição da energia interna e, portanto, de temperatura. Já na isoterma B e C, o sistema rejeita a quantidade de calor QB para a fonte fria, utilizando o trabalho recebido. E, por fim, na compressão adiabática CD, o sistema não troca calor, recebe trabalho que serve para aumentar a sua energia interna e, portanto, a sua temperatura. No próximo slide agora, a gente tem uma ideia de como funciona esse ciclo, né,
do ciclo de Carnot, nesse próximo simulado que a gente vai ver agora. Podemos ter uma ideia aqui de como se dá o processo da transformação do ciclo de Carnot. A isoterma seria essas duas linhas, né? Essa daqui seria a diabática, essa daqui seria a outra isoterma, e, por fim, a última diabática, observando que o ciclo sempre se repete, né? No ciclo de Carnot, os calores trocados QA e QB e as suas temperaturas absolutas TA e TB das fontes quente e fria, elas são proporcionais, que assim fica valendo a seguinte relação: o módulo da quantidade de calor B e a quantidade de calor A, que seria igual à temperatura TB dividido pela temperatura TA. Fazendo essa substituição na equação do rendimento de uma máquina térmica, a gente vai ter para a máquina de Carnot a seguinte relação: o rendimento será igual a 1 menos TB dividido por TA, onde a gente tem o N, o rendimento da máquina de Carnot, TA, a temperatura da fonte quente, e TB, a temperatura da fonte fria. Lembrando que essas temperaturas elas estão em Kelvin. Aqui a gente leva em consideração a temperatura da fonte fria, TB, sendo igual a 0 Kelvin, zero absoluto. A gente vai ter o seguinte: 1 menos 0 sobre temperatura da fonte quente, que é o ar, TA. Aqui, nesse cálculo aqui, a gente teria um rendimento igual a 1, ou seja, N igual a 100%. Mas a gente sabe que esse fato ele vai contrariar a segunda lei da termodinâmica, que é impossível um rendimento de uma máquina de 100%. Assim, a gente pode dizer que o zero absoluto ele seria a temperatura da fonte fria de uma máquina ideal de Carnot, que operasse com rendimento de 100%. Mas, assim, a gente sabe que é impossível a gente ter um rendimento de 100%. Por quê? Porque sempre haverá energia sendo transferida da fonte fria para serão transferidos da fonte quente para a fonte fria. Então, com isso, a gente leva a concluir isso aqui, ó, o zero absoluto, que nunca teremos uma máquina com rendimento de 100%. Aqui, nesse próximo slide aqui, para a gente entender melhor o ciclo de Carnot, a gente vai revisar as transformações termodinâmicas de um gás ideal por meio da simulação, que a gente pode obter essa simulação por esse seguinte link aqui. Como a gente disse, né, são as quatro principais transformações termodinâmicas, que elas são as transformações adiabáticas, a isotérmica, né, que são essas duas que operam no ciclo de Carnot. Temos a isométrica, por fim, a isobárica. Nós temos aqui nessa figura abaixo aqui uma figura esquemática que a gente pode obter acessando esse link aqui. Lembrando que a gente vai fazer essa simulação nessas quatro transformações, né, que são as principais, né, que eu acabei de dizer: a diabática, a isotérmica, a isométrica e a isobárica. Coloquei aqui embaixo aqui para a gente ter ideia, né, que a gente vai usar para explicar melhor essas transformações termodinâmicas. Eu coloquei aqui embaixo a primeira lei da termodinâmica, que seria o quê? ΔU é igual a Q menos trabalho sobre o gás, onde o ΔU seria a variação de energia interna e o Q seria o calor trocado entre com o meio interno e externo. A primeira transformação que a gente vai falar é a transformação adiabática.
Conforme a equação da primeira lei da termodinâmica, a gente tem a quantidade de calor igual a zero. A gente vai obter o seguinte, né? Voltando aqui. Se a gente tiver o Q igual a zero, a gente vai ter o quê? Variação de energia interna vai ser igual ao modo do trabalho realizado sobre o gás. Isso vai mostrar para a gente que o modo da variação da energia interna que o sistema sofre será igual ao módulo do trabalho que o sistema troca com o meio externo. Então, para a gente ter um entendimento melhor do processo adiabático, vamos primeiramente introduzir uma certa quantidade de calor, uma certa quantidade de partículas no recipiente. Vamos observar na próxima figura o volume do recipiente e o valor da pressão. Está aqui, temos uma temperatura de 100 graus e aqui a pressão aproximando de 31,8 atmosfera. Então, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ajustar a temperatura para 100 graus. Primeiro colocamos uma certa quantidade de partículas no sistema. A temperatura aproximadamente a 100 graus. Observamos aqui que estamos no processo adiabático. O que a gente vai fazer? Olhando a nossa próxima figura, estamos aqui com 100 graus e a pressão. Passando para a próxima figura, a gente vê que no recipiente o volume vai ser diminuído e veremos o aumento da pressão, que nesse caso temos a compressão, ao passo que aumentando o volume temos uma expansão. Observe a figura. O que a gente vai fazer aqui? Observe o que aconteceu com o volume. Diminuímos o volume do sistema, mas mantemos a temperatura constante. Então, vemos na próxima figura, né, que está aqui na representação, a representação esquemática, e aqui está na simulação. Então, o que a gente pode entender aqui? Se o material muda o seu estado físico, pressão, volume ou a temperatura, sem receber ou liberar calor, a mudança ela é chamada de adiabática. A gente pode entender aqui também que o gráfico da transformação adiabática é obtido por meio do diagrama, ou diagrama pressão vezes volume, que seria essa figura aqui, ó. De maneira geral, o gráfico das adiabáticas mostra a transformação adiabática que leva em consideração a variação de temperatura ou do volume. Essa transformação adiabática tem por expressão analítica a seguinte equação: P vezes V elevado à constante de Poisson, onde esse Poisson aqui seria o expoente de Poisson, que é o coeficiente que depende apenas da atomicidade do gás. E temos aqui o P vezes o volume. Observamos aqui as isotermas e a adiabática em azul. Foi o que a gente fez no simulado poucos minutos atrás. Passando agora para a próxima transformação, a gente tem uma transformação isotérmica. Nessa transformação, a temperatura do sistema gasoso ela permanece constante. Logo, a variação de sua energia interna é igual a zero, ou seja,
ΔU vai ser igual a zero. Da primeira equação, da primeira lei da termodinâmica, a gente pode obter essa transformação, o seguinte resultado. Se a variação é igual a zero, vamos ter o quê? A quantidade zero é igual a quantidade de calor menos trabalho sobre o gás. É assim a gente pode escrever a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho realizado sobre o gás. Isso vai deixar claro que o calor e o trabalho trocados com o meio externo eles serão iguais. Os processos está mostrado aqui na figura abaixo, onde o sistema recebe o calor que é maior que zero. Ajustando uma determinada temperatura, a essa energia interna ela vai realizar trabalho. Observando aqui agora, como eu disse, a temperatura será constante. Está aqui. Temos temperatura de 100 graus Celsius. Agora vamos trabalhar com a temperatura constante. Introduzir uma certa quantidade de show. Agora a gente vai mexer com a temperatura constante, conforme o nosso esquema aqui. De início, a nossa temperatura está a 100 graus Celsius. Show. Mantendo a nossa temperatura constante agora. Na próxima figura, a gente vai aplicar um trabalho do gás. Ou seja, desse modo, vai ceder para o meio externo igual a quantidade de energia em forma de calor. Vamos observar aqui na próxima figura que a gente vai alterar o volume e a pressão. Porém, a temperatura não será alterada. Diminuindo o volume, observe que a pressão aumentou, mas a temperatura continuou constante. Conforme disse, né? Aplicando um trabalho sobre o gás, desse modo, vai ceder para o meio externo igual a quantidade de energia em forma de calor, como está mostrado na simulação, né? Aqui, a representação gráfica de uma transformação isotérmica será sempre uma hipérbole, independente dos valores da pressão e do volume e da temperatura que for realizado o experimento. Essa hipérbole, está aqui, ó, temos aqui a T1 e T2, ela é chamada de isotermo, de modo que, conforme pode ser visto aqui no nosso gráfico, diferentes temperaturas vão originar diferentes isotermos. No caso aqui temos a temperatura 2 maior que a temperatura 1. De tal modo que, para uma transformação isotérmica, a gente pode escrever a seguinte equação. A pressão 1 vezes o volume 1 será igual à pressão 2 vezes o volume 2. Essa seria a transformação isotérmica, né? Falando um pouco agora da transformação isométrica. Na transformação isométrica, o que vai acontecer? Ela também pode ser chamada de transformação isovolumétrica. Nessa transformação, o volume do gás ele vai permanecer inalterado, ou seja, não vai variar o seu volume. Logo, então, o trabalho que vai ser realizado pelo gás ou sobre o gás, ele vai ser nulo. Portanto, nesse tipo de transformações, o sistema não realiza ou cede trabalho, que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a gente tem, né, já foi falado, variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás.
Como o trabalho realizado sobre o gás será nulo, vai levar ao quê? A variação de energia interna vai ser igual ao calor sobre o sistema, né? Então, a variação da energia interna ela vai ser igual ao calor trocado com o meio externo. Vamos ver aqui nessa próxima figura como a energia interna vai aumentar. Transformação isotérmica. Temos aqui, agora a gente vai trabalhar com volume constante. Vamos simular aqui com a temperatura de 135 graus. Show, 135 graus. Vamos ver na figura o sistema recebendo calor. Dessa forma, sua energia interna aumenta. Está aqui. Passando para a próxima figura, a gente vai ver o sistema cedendo calor, o que fará que a sua energia interna diminui. Para isso, basta diminuir a temperatura do sistema. É o que a gente vai fazer agora. Observando que, nesse caso, o volume não será alterado, ou seja, permanecerá o mesmo. Estamos com 135 graus. Vamos fazer uma queda de temperatura. Igual a nossa figura. 46 graus. Variamos a temperatura, a pressão caiu um pouco, porém, o seu volume ficou inalterado. Porque a gente está tratando da transformação isovolumétrica, onde o volume ele permanece constante. Como a gente pode ver aqui, nesse próximo slide, o gráfico da pressão vezes temperatura, de uma transformação com volume constante, é uma reta oblíqua, que a gente pode observar aqui. Ó. Percebemos que, quando o volume ele é constante, a sua pressão é proporcional à temperatura, em que aumentando aumentando o seu valor, a pressão também ela aumenta. Fato que pode ser provado matematicamente pela equação de Kaplan, da seguinte forma: P vezes V vai ser igual a N vezes R vezes T. Pressão, volume. Por fim, a nossa última transformação, que seria a transformação isobárica. Na transformação isobárica, a pressão do sistema gasoso ela vai permanecer constante. Logo, o seu volume e temperatura serão variáveis. Observamos que o volume do gás muda diretamente em relação à temperatura absoluta T, pois as demais grandezas elas vão permanecer constantes durante essa conservação. Vamos observar a figura aqui. Ó. Vamos trabalhar agora com a pressão constante. Deixamos aqui aproximadamente 300 partículas no compartimento do volume, a temperatura de 100 graus Celsius. Vamos manter agora a pressão constante. Certo, pessoal? 100 graus Celsius. Né? Marcamos aqui para trabalhar agora com a pressão constante. Onde aqui a gente tem as partículas do gás confinadas aqui dentro desse recipiente. Observamos bem a figura, né? Vamos passar para a próxima figura agora. Nessa figura seguinte, vamos observar que a temperatura sofre uma variação, o que faz com que o volume também varia, mas a sua pressão vai manter constante. Vamos ver aqui agora na simulação que a gente vai variar a temperatura e mantendo a pressão constante. Vamos elevar a temperatura para aproximadamente 200 graus. Observamos aí que a temperatura foi elevada, automaticamente também o seu volume aumentou. Porém,
a sua pressão ficou inalterada. Então, conforme a lei de Gay-Lussac, uma determinada massa de gás, ela mantendo-se a pressão constante, o volume ocupado pelo gás ele vai ser proporcional à temperatura absoluta. Isso nos mostra que, se a temperatura dobrar, o volume também dobra. Se triplicar, a temperatura também triplicará. E assim sucessivamente. Então, o que a gente pode escrever assim? Essa seguinte equação, né? Volume 1 sobre a temperatura é igual a constante K. Volume 2 sobre temperatura 2 é igual à mesma constante K. Então, a gente pode ter a seguinte relação. Volume 1 dividido pela temperatura 1 vai ser igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Nesse slide agora, o que a gente pode observar aqui? O gráfico da transformação isobárica. O gráfico da transformação isobárica, o volume V e a temperatura K, pela lei de Charles Gay-Lussac, é uma reta oblíqua, como a gente pode observar aqui, ó. Então, nesse próximo slide aqui, pessoal, a gente vai resolver um exemplo em cima do ciclo de Carnot, né? Tentando aproximar um pouquinho dos cálculos do que a gente falou teoricamente anterior. Vamos imaginar aqui uma máquina térmica que ela funcionaria de acordo com os postulados de Carnot. Em cada ciclo desenvolvido, o trabalho útil fornecido equivale a 2.000 joules. As temperaturas das fontes térmicas são 500 Kelvin e 300 Kelvin, respectivamente, as fontes quentes e a fonte fria. Na letra A, ele pede o rendimento dessa máquina. Na letra B, ele pede a quantidade de calor retirada da fonte quente. E na letra C, a quantidade de calor rejeitada pela fonte fria. Vamos ver a resolução ou o desenvolvimento desse exercício. Na letra A, para a gente calcular o rendimento da máquina de Carnot, seria N igual a 1 menos temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Como a temperatura da fonte fria é 300 e da quente é 500, fica 1 menos 300 dividido por 500, que seria 1 menos 0,6. Né? Fazendo essa conta, 300 por 500 vai dar 0,6. Então, 1 menos 0,6 daria 0,4 ou 0,40, que logo multiplicando por 100, a gente tem um rendimento dessa máquina de 40%. Na letra B, ele pede a quantidade de calor retirada da fonte quente. A gente tem aqui, né, o cálculo da quantidade de calor retirado da fonte quente, que é o QQ, de uma máquina de Carnot. Então, a quantidade de calor retirada da fonte quente dividido pela quantidade de calor retirado da fonte fria é igual a temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria. Fazendo esse sistema algébrico aqui, a gente chega a temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria vai ser quantidade de calor retirada da fonte fria dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente menos 2.000, né? Esses 2.000 é o trabalho útil, que é igual a 500 sobre 300. Então, fazendo esses cálculos aqui, fica 5 vezes quantidade de calor retirada da fonte quente menos 10.000 é igual a 3 quantidade de calor retirada da fonte quente. Fazendo as contas, a gente chega a quantidade de calor retirada da fonte quente é igual a 5.000 joules. Por último, a letra C,
A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. A quantidade de calor retirada para a fonte fria vai ser igual a quantidade de calor menos o trabalho útil, né? Então, seria 5.000 menos 2.000. Logo, quantidade de calor rejeitada para a fonte fria seria igual a 3.000 joules. Por fim, deixo aqui 4 atividades, né, que, no momento oportuno, né, durante o decorrer do nosso trabalho, a gente entra em contato com vocês para a gente resolver e vocês entregarem essas questões para a gente. No mais, desde já, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Até o nosso próximo vídeo.